Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que eu observei que está bem desenvolvidas, bem coloridas e bem formadinhas aqui nessa época fria. Então, são suculentas pontiagudas. Eu já notei que tem muitas suculentas aqui que tem as pontas bem assim definidinhas. Olha, e elas estão assim chamando muito a minha atenção no meu jardim de suculentas nessa época do ano. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Você que não é inscrito, aproveita e se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e vai fazer um benefício para o meu canal. Também, ó, deixe o seu joinha aí tão importante. Se você deixar o joinha agora no início do vídeo, esse vídeo já vai ficar impulsionado para atingir mais pessoas, para poder pessoas também ver um pouquinho mais do meu cultivo, né? Eu sempre peço a vocês exatamente isso. Sejam bem-vindos. Meu cultivo é bem simples. Meu cultivo é um cultivo de suculentas com substrato bem comum, que eu mesma preparo, mas que dá muito certo e funciona. Por isso eu não deixo de dizer para vocês, de mostrar o meu cultivo, como elas estão se comportando, especialmente agora nessa época fria. Seja bem-vindo ao meu canal. As suculentas pontiagudas estão de vento em popa. Olha a coloração aqui, o vermelho, o colorido, a forma que tem tomado, especialmente agora nessa época do ano que tá fria, tá me chamando muita atenção. O sol ontem e hoje voltou a reinar por aqui. No entanto, o frio nas madrugadas, olha só, tem deixado as suculentas com um colorido especial, especialmente essas que são pontiagudas. Veja de perfil como estão se comportando as suculentinhas que têm pontas, que têm pontinhas assim, olha. Que perfeição de Deus! A Crassula capitella também não fica para trás. Apesar de não ser tão pontiaguda como essa daqui, ela também está muito bonita. Mas, em especial, as agavoides. Essa é uma agavoide, ela está aqui se ramificando, se reproduzindo, olha, bastante. Daqui a pouco eu já vou poder separar e fazer uma bacia todinha, cheinha de agavoide. As pontas estão bem coloridinhas, olha. Olha aqui. Olha a cor, olha o colorido. Essa daqui também é uma híbrida de agavoides e está muito linda. No entanto, apesar de não ser agavoide, mas também é uma suculenta pontiaguda, esse aqui, ó, é o Graptopétalo crepúsculo. Ele se reproduz muito, fica numa coloração alaranjada, muito bonita agora, nesse tempo, nesse frio aqui da região. A Madiba também tá um destaque, olha. Ela tinha reduzido bastante, mas depois que eu plantei nessa panelinha de barro, ela começou a fixar e já está bem firme. Então, as pontas das suculentas pontiaguda, como essa crassula aqui, olha, está muito colorida. Estão bem coloridinhas, chamando a atenção agora aqui no jardim. Também essa panelinha de barro aqui tem muitas suculentas, inclusive floridas. E as que estão com pontas assim, especialmente, elas estão muito coloridas. As pontas delas estão muito bem formadinhas, note. Tem também agavoides e tem também essas plantinhas aqui que formam colônias. Que agavoide maravilhosa. Olha, a Red Tips está muito vermelha. Red Tips. E essa touceirinha aqui tá perfeita. Então, notem, vocês vão observando aí, que em especial as suculentas pontiagudas estão com as pontas das rosetinhas muito coloridas. Linda, né? E essa aqui, ó, do lado, é uma outra panelinha de barro.
Aqui tem a slip, que forma colônia também. Tem pontas e as pontas também estão bem coloridas. Olha aqui. Essa daqui é a brisa. A brisa. Está muito linda também. Subcorimbosa. Estão todas aqui nessa bacia. Então, são suculentas que ficam muito coloridas, especialmente com as bordas, as pontinhas, chamando muito atenção por causa das cores. As cores agora, nessa época do ano. Desculpa o barulho. Olha aqui do lado, olha. Então, essa plantinha aqui, eu não tenho nome. Ela sempre enche essa baciazinha e também fica com as pontas muito coloridas. Então, são suculentas que são pontiagudas. Eu tô mostrando de perfil, que é para vocês verem que realmente o destaque do colorido e das formas dessas suculentinhas estão exatamente nas pontas, nas pontinhas, olha. Muito bonitas. Em especial, conforme eu disse, as agavoides. As agavoides estão perfeitas. No entanto, não fica para trás as outras, né? Por exemplo, aqui, essa slip, muito linda. Olha que perfeição de Deus. Maravilhosa. Passando aqui para o lado. Aqui também, nessa panelinha de barro, mais agavoides, que são pontiagudas. Tem aqui também essa, que não fica colorida por causa do tempo, né? Mas se tomar bastante sol, ela fica colorida também. Olha só que perfeição de Deus. Então, as plantas estão lindas, bem coloridinhas, especialmente as que têm pontas. O colorido se destaca na pontinha delas. Podem observar aqui que são mais as plantas que têm pontas. Lindas demais. Olha esse Graptocedon aqui, que perfeição de Deus. É também uma suculenta pontiaguda e também uma suculenta que fica colorida, chamando atenção e destaque para as suas pontinhas. E vou falar um pouco do cultivo dessas plantinhas, porque elas estão aqui numa bancadinha, olha, todas tomando a mesma quantidade de sol. Várias, a maioria, estão em vasos de barro. Então, eu vou falar do cultivo com elas aqui nessa época do ano, para ver como que o cultivo influencia, né? Influencia no colorido. A forma que a gente cultiva as suculentas. Eu não gostava de cultivar em vaso de barro, não. No entanto, mais recentemente, eu tenho feito essa experiência, tem dado certo e eu estou gostando bastante. No entanto, não é algo que vai ficar definitivo. Olha a outra pontiaguda aqui. Não é algo que vai ficar definitivo porque a gente vai mexer aqui, então tem que mudar algumas coisas de lugar. Essa daqui fica bem vermelha, mas como eu tô molhando com mais frequência, e já era essa a dica de cultivo em vaso de barro que eu já ia dar, é que, visto que está em vaso de barro, os vasos aqui não estão impermeabilizados, então eles secam muito rápido. Assim sendo, acaba que as suculentas desidratam também muito rápido e elas chegam até a reduzir de tamanho. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, da minha experiência aqui de cultivo, que as minhas suculentas reduzem de tamanho no vaso de barro e reduzem de tamanho exatamente se ficar sem molhar com uma frequência maior. Por esse motivo, eu acabo molhando mais as suculentas, molhando com mais frequência, eu quero dizer. As suculentas que estão em vasos de barro aqui no meu cultivo. E eu notei que dá certo. Se eu molho com mais frequência, elas acabam hidratando mais, ficando mais tempo hidratadas.
E assim sendo, se permanecem hidratadas, elas acabam desenvolvendo normal. Porém, eu molho todos os dias no vaso de barro. Mas eu vou falar do meu clima para que você que está assistindo esse vídeo e tiver um clima igual ao meu, vai poder seguir as dicas. O meu clima, ele é um clima, é quente aqui, normalmente, mas com noites frias e é seco. Não tem nada de umidade. A umidade aqui é muito baixa. Nessa época do ano, nós estamos em meados de julho, está frio. E está frio e não chove quase. Aqui na minha região, a chuva é muito escassa. Então, só para você entender e não correr risco de perder suculentas se usar o meu cultivo num clima diferente. Se o seu clima já é úmido, com certeza você não vai poder molhar todos os dias suas suculentas, mesmo estando em vaso de barro. Mas num clima seco, igual o meu, certamente que vai ser beneficiada as plantinhas. Então, estou falando mais ou menos do meu cultivo para vocês entenderem como é que eu estou cultivando de acordo com o meu clima. Aqui eu tenho mais uma bacia de suculenta em vaso, em uma bacia de barro, né? Tá aqui no chão, eu plantei faz pouco tempo, mas eu vou mostrar para vocês as suculentas que estão aqui plantadas, que são agavoides, que tem também as pontas bem coloridas. Olha só, são plantinhas pontiagudas e que estão se desenvolvendo bem numa panela de barro, mas estão bem coloridas nas pontinhas. Mais um aqui, não era nem para mostrar, porque está precisando de replante. Eu coloquei aqui exatamente para mim fazer um replante, mas como tem suculenta pontiaguda aqui também, para vocês notarem como fica coradinha as pontinhas, né? Então, as suculentas mais pontiagudas, elas tendem a ficar mais coloridas agora com o frio do mês de julho aqui na minha região. Então, estão lindas, né? Mesmo precisando de cuidados aqui, ó, estão lindas. Olha essa pequenininha aqui, ó. Essa daqui é a Blue, já não me lembro. Olha só. Ela é pontiaguda e a pontinha também tá bem coloridinha. Mas um destaque para essa aqui, né? Essa daqui é linda, né? Maravilhosa, olha a cor. A Crassula Capitella Campfire tá muito vermelha, tá um luxo, um espetáculo, olha. Bem vermelha. E ela também é uma suculenta pontiaguda, em forma de X. Olha como tá vermelha também. Bem colorida, né? Aqui eu vou mostrar uma que não tá muito bonita, mas ela está muito colorida. É essa daqui, ó, essa aloe. Olha que perfeição de Deus. Ela está muito colorida, bem escura mesmo. E no meio dessa calanchoe aqui ficou perfeita. Eu vou aproveitar e dar uma dica do cultivo aqui. Do cultivo não, do calanchoe aqui, olha. Eu mostrei recentemente esse calanchoe aqui, coloquei o nome de calanchoe luciai. É luciai sim. O calanchoe luciai é uma orelhona, né, de elefante. Tá bem bonita e tá assim. Aí, uma inscrita até falou que comprou como Vivien. Tem uma diferença, gente. A Vivien e a Luciai tem diferença. Qual é a diferença? O calanchoe Luciai, ela é lisa, a borda assim, ó. Ela é lisa. E o calanchoe Vivien, ela é serrilhada. Ela é serrilhada assim, ó. Ela tem uma serrilha. Então, Vivien ela tem serrilha porque ela é o resultado de um cruzamento da Luciai
com a sexangulares. Então, saiu com o tamanho, a cor, as formas da Luciae e a serrilha do Kalanchoe sexangulares. Então, existe diferença. Aí a serrilha, olha. Essa aqui é a serrilhazinha do Vivien, do Kalanchoe Vivien. Tem serrilha. Já a Luciae não tem. Notaram? Então, é mais fácil de você identificar assim. Olha aqui a serrilha da Vivien, ó. Bem fácil de identificar. Olha aqui, ó. A serrilha do Kalanchoe Vivien. Então, é bem fácil de identificar. Luciae Vivien. As pontas, né? É fácil de identificar. Voltando às suculentas pontiagudas e coloridas. Mas estão lindas. Estão muito coloridas. Que plantinhas mais fofas. Lindas demais. Então, tá um show aqui no jardim. Essa é a Mayalen. Ela forma colônia e ela fica muito linda. Essa daqui é a Mayalen. Essa daqui eu já não sei, ó. Já, é aqui, ó. Sedum Joyce. Essa daqui é a Joyce, forma colônia também, fica colorida as pontinhas. E essa daqui é a Mayalen. Olha só como que tá perfeita essas plantas, bem coloridas as pontas. E falando de suculentas coloridas, eu quero aproveitar nesse vídeo, compartilhar com vocês essas plantinhas, essas mudas, que eu fiz umas podas, umas eu vou plantar hoje, e quero aproveitar e mostrar para vocês. Então, a gente faz a poda. Olha aqui, já tinha um galhinho, mas eu notava que, apesar de estar muito bonita, colorida, ela não estava desenvolvendo, ela não estava crescendo. Então, eu fiz uma poda, vou deixar dar mais uma cicatrizadazinha para não correr riscos, e depois eu planto. Essa aqui também foi cortada hoje, mas notem, uma dica de cultivo. Se você percebe que a planta está enraizando no caule, pode ter certeza que o tronco ou a raiz que ficava aqui está doente. Possivelmente, né? Pode ser cochonilha de raiz, nematóides, ou até mesmo uma sequidão que veio, que favoreceu a raiz, né? Assim, morrer. Mas aí, o que que eu fiz? Eu fiz a poda aqui, hoje também. Já posso até plantar, porque já faz um tempinho que aqui já tá seco e já tem raízes. Eu já posso até plantar essa daqui e vou separar para plantar. Eu já tenho aqui uma bacia, ó, com a terra do meu quintal, misturado com um pouco de esterco de curral e um pouco de carvão. Então, eu já vou plantar agorinha, aproveitando esse vídeo com vocês. Apesar do tema desse vídeo ser de suculentas pontiagudas, né? Suculentas coloridas, que estão bem coloridas agora nesse inverno, as pontiagudas. Eu vou aproveitar e vou plantar algumas com vocês. Eu vou plantar simplesmente nessa cuia, as que já estão enraizadas. Essas que eu panhei aqui, como eu disse, elas estão recém-podadas. Mas essa daqui, por exemplo, eu já fiz a poda muito tempo. Já, mesmo no inverno, olha, estão enraizando bem. Se fosse no verão, com o calor, possivelmente estaria com raízes bem maiores, né? E também, talvez, em maior quantidade. Mas tá muito bonita, né? E eu vou plantar essa daqui também. Aqui também, ó, essa aqui já tem raízes também, já tem alguns dias que tá podada. Então, são suculentas que se enraizam fácil, mesmo agora no inverno, que geralmente as plantas estão mais adormecidas, mais lentas, né? Não são todas as suculentas que ficam
totalmente adormecidas no inverno. Algumas desenvolvem, mas desenvolvem com mais lentidão. Essas de sol, que eu quero dizer. Porque existem também as suculentas, como, por exemplo, os eônios, que são plantas que se desenvolvem mais no inverno. Agora eu vou mostrar uma que eu podei junto com essas. Essas já têm raízes, no entanto, essa daqui, olha aí, cadê? Não tem sinal de enraização, de enraizamento. E já faz dias. A mesma, acho que já tem mais de 2 semanas que eu fiz a poda. Mais, muito mais. Então, eu fiz no mesmo dia. No entanto, olha só. É só para a gente entender que aquele olhar sensível que eu sempre defendo com relação às suculentas, né? Porque uma sensibilidade no olhar tem que ter em qualquer que seja o segmento da nossa vida ou qualquer que seja o trabalho que a gente estiver fazendo. No entanto, com relação às suculentas, essa observação também é importante. Eu vou tirar essa mudinha aqui. Tirei. Eu encosto ela ali em algum lugar e ela vai desenvolver. Bom, como eu ia dizendo, então essa observação é bom, porque assim a gente conhece melhor as plantinhas, né? Então, eu tirei essa planta aqui no mesmo dia que eu fiz a poda dessa. Essa já enraizou e essa não. Olha aí. Eu acho que essa daqui, se ela não for uma malna verdadeira, ela é um chocolate. Eu não tô me lembrando, não vou arriscar. E essa daqui eu não tenho nome. Então, é isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar nesse vídeo e vou fazer aqui a maneira simples que eu faço esse tipo de cuidado. Olha, essa daqui eu vou plantar também. Eu vou plantar porque, apesar de não ter enraizado, ela já tá bem seca. Então, como fazer? De forma simples, de forma bem básica. Essa daqui eu puxo um pouco a terra com algum instrumento, porque ela já tem um pouco de raiz, eu não quero correr riscos dela furar as raízes, né? Então, eu tenho essa tesourona aqui, ela é bem grande, e eu faço isso, eu uso para cortar, né? Cortar as plantas. Então, aí, ó, eu encosto aqui. O objetivo de mostrar aqui no meio desse vídeo não é um arranjo, né? Não é... É um arranjo, né? Básico. Mas, na verdade, o objetivo é plantar mesmo as suculentas. É plantar, fazer o replante de plantas que estava já precisando plantar. Agora, eu vou dar um toque aqui de uma dica também. Notaram que essa plantinha aqui estava sem raiz? Então, mas, mesmo sem raiz, ela está emitindo uma haste floral. Essa haste floral vai sugar energia da planta. A planta já está desplantada, já está sem raiz. Então, o certo a fazer, para evitar dessa planta definhar ainda mais, o certo é fazer isso, ó. Cortar na diagonal, pegar essa... Cortei, ó, na diagonal, para evitar de escorrer e segurar água nessa parte que fica aqui. Aqui não tem tanto problema, porque ela vai ficar para baixo. Eu vou colocar assim, num substrato seco. Então, possivelmente essa haste aqui vai virar mudas. Então, eu vou fazer isso. Vou deixar secar, porque o tempo tá frio, mas também não é uma regra, né? É só porque eu tenho como esperar aqui, então eu vou esperar. Mas olha aí, aqui tem 3 mudinhas, são plantas maravilhosas, olha, perfeitas. Essa daqui é uma outra. Eu acho que essa daqui é... Não vou arriscar. Mas é muito bonita essas suculentas, são muito bonitas, né? Então, é isso, gente.
Agora é esperar o desenvolver, né, dessas plantinhas aqui. Vamos ver. Vou colocá-la aqui no chão. Fica bem centralizada, toma sol uma boa parte do dia aqui. Já tem algumas plantinhas aqui que eu plantei recente com vocês, que estão muito bem. Fiz o replante. Olha aí. E mais essas aqui, para recuperar. Suculentas pontiagudas que estão bem coloridas agora no inverno aqui no meu jardim. Vocês gostaram desse tema? Puderam ver que realmente elas estão lindas e coloridas? Especialmente as que são pontiagudas? Se gostaram do tema, não deixe de curtir esse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindos. Se inscreva no canal. Serão muito bem-vindos sempre. No mais, agradeço pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!